Capítulo 46 Reencontrando um antigo inimigo. No interior da Floresta Sombria, Zhao Qian continuava com o seu treinamento. Já haviam se passados cerca de 20 dias que Zhao Qian estava lá dentro. Nesse tempo, Zhao Qian fez surpreendentemente 2 avanços de níveis. Agora, Zhao Qian estava nos 5 graus nível do reino espiritual. Com a atual força de Zhao Qian, se ele lutasse novamente contra Lin Bei, ele não teria nenhuma dificuldade. Ele poderia esmagar Lin Bei como se fosse um inseto. Apesar do rápido avanço que Zhao Qian teve nesse curto período de tempo, as coisas não se mantiveram tão fáceis a partir daquele ponto. O cultivo de Zhao Qian começou a desacelerar e o processo de aumento de força começou a se tornar bem mais lento. O corpo supremo do rei era cultivado numa velocidade baixíssima e para que Zhao Qian pisasse na porta daquela técnica, demoraria mais um longo tempo. Zhao Qian havia acabado de matar a 200ª besta demoníaca e estava cultivando o corpo supremo do rei. Como Zhao Qian já havia previsto, o número de bestas demoníacas que existiam naquela área caiu drasticamente e como consequência disso, Zhao Qian estava tendo uma certa dificuldade para encontrar bestas demoníacas naquela área. Zhao Qian decidiu que no dia seguinte ele procuraria outro local para caçar as bestas. Família Ming. Hoje, Mingzong estava bem diferente do Mingzong de alguns dias atrás. Mingzong estampava um enorme sorriso na face enquanto conversava com alguns élderes da família Ming. Nos últimos dias, a família Ming chocou toda a província dourada, quando eles anunciaram e apresentaram as suas novas pílulas e medicamentos. As pessoas estavam fazendo enormes filas nas portas dos pontos de vendas da família Ming e comprando praticamente todo o estoque que eles haviam produzido. A renda da família nesses 8 dias de vendas multiplicou por quase 10 vezes. O processo de reestruturação da família se tornou um objetivo claro e tangível para eles. Apesar de que as suas riquezas e tesouros, que foram adquiridos ao longo de vários anos, foram saqueados pela família Lin. A família Ming estava caminhando a passos largos em direção ao topo novamente. Ming Xiao estava no seu quarto enquanto descansava. Desde o dia do torneio dos prodígios, Ming Xiao se focou somente no refino das medicinas e pílulas, que poderiam salvar o futuro da sua família. Para facilitar o processo, Ming Xiao entregou algumas partes das receitas para os élderes da família. Porém, ele manteve segredo sobre os principais ingredientes e processos de refino. Os élderes faziam o trabalho mais pesado e Ming Xiao finalizava com os detalhes necessários. Ming Shui estava treinando de portas fechadas há vários dias. Ela sempre foi uma boa aluna e teve um certo talento no cultivo. Porém, ela não tinha uma grande ambição por poder e nenhuma sede de sangue. Mas depois da partida de Zhao Qian, ela sentiu um súbito desejo de se tornar forte e influente. Ela não queria que Zhao Qian voltasse e a salvasse novamente. Ela queria que Zhao Qian voltasse e que ela tivesse a força necessária para lutar ao lado dele. Vilarejo 8. A lua iluminava o céu enquanto Zhao Xin e Zhao Rei retornavam exaustos para casa. Eles não tinham nenhuma notícia de Zhao Qian, pois pessoas como eles viviam para trabalhar e não conseguiam ter nenhuma notícia sobre o que acontecia na capital. Eles conversavam sobre o que Zhao Qian estava fazendo, como ele estava, se ele estava sendo bem tratado e por que eles não tiveram nenhuma notícia dele até hoje. Na frente da residência deles, estava um homem que usava um longo manto preto e um capuz que cobria quase todo o seu rosto.
Era evidente que aquele homem não queria ser reconhecido e que ninguém poderia saber que ele estava ali. Zhao Xin e Zhao Rei se aproximaram com muita cautela. Eles não sabiam quais eram as reais intenções daquele homem. Vendo a apreensão dos dois, o homem olhou para os lados e liberou a sua energia espiritual, a fim de verificar se ninguém estava à espreita. Depois de se certificar de que era seguro, o homem levantou o capuz e uma face extremamente gentil sorria para Zhao Xin e Zhao Rei. Vocês são a família de Zhao Tian. Meu nome é Ezu. Eu sou um elder da Escola Estrela da Guerra e estou aqui para conversar com vocês. Zhao Xin e Zhao Rei ficaram atordoados por um momento. Eles tremeram e começaram a temer que Ezu não seria um portador de boas notícias. Ezu, eu responderei a todas as suas perguntas. Mas, podemos entrar. Aqui fora não é seguro para termos essa conversa. Rapidamente, Zhao Xin e Zhao Rei abriram a porta e os três entraram. Ezu entregou as 5.000 moedas amarelas que Gurren tinha dado para ele. Ele explicou sobre a situação atual de Zhao Tian e que ele havia desaparecido há alguns dias. Ele também contou sobre os feitos de Zhao Tian durante o período que ele estava na escola. Ezu elogiou os dois, pois apesar do temperamento explosivo de Zhao Tian, Zhao Xin e Zhao Rei fizeram um ótimo trabalho e criaram um jovem extremamente justo e fiel àqueles que ele estima. Os três conversaram e riram durante quase toda a noite. Zhao Xin e Zhao Rei ficaram muito orgulhosos de Zhao Tian, pois apesar de ter criado uma imensa dor de cabeça, ele defendeu a honra daqueles que ele estimava e se manteve uma pessoa honesta e justa. Quanto ao desaparecimento de Zhao Tian, eles só podiam torcer para que ele estivesse bem. Eles sabiam que Zhao Tian era um garoto inteligente e que ele bolaria um plano para sobreviver. Antes do amanhecer, Ezu saiu do vilarejo e retornou para a Escola Estrela da Guerra. Zhao Xin e Zhao Rei não faziam ideia do que fazer com todas aquelas moedas amarelas. Eles eram pessoas simples e estavam felizes somente com o fato de que não passariam mais nenhuma necessidade pelo resto de suas vidas. Contudo, antes que Zhao Tian retornasse e resolvesse os problemas dele, eles decidiram não demonstrar que possuíam tanto dinheiro, pois isso poderia atrair a atenção da família Lin, que ainda não fazia a menor ideia de onde encontrar a família de Zhao Tian. Floresta Sombria. Zhao Tian percorreu uma longa distância até encontrar um lugar que estava repleto de bestas demoníacas espirituais. Ele já tinha se afastado bastante dos limites da Escola Estrela da Guerra. Dessa forma, Zhao Tian decidiu não usar a Blood Mary e se focou em treinar os estilos da Fúria do Céu. Apesar de ter criado uma boa técnica marcial, Zhao Tian sabia que nada se comparava aos estilos da Fúria do Céu. O poder de destruição que apenas o mais básico dos ataques possuía era extremamente assustador. Quando Zhao Tian conseguisse ter uma maior compreensão daquela técnica, ele seria capaz de lutar contra um grande número de inimigos e aniquilá-los facilmente. Como havia feito anteriormente com os lobos negros ferozes, Zhao Tian reunia uma grande quantidade de bestas demoníacas e as explodia com a chuva estelar. Os sons das explosões afastaram os caçadores, que entravam naquela parte da floresta sombria a fim de coletar núcleos demoníacos. Aqueles que tentavam se aproximar e bisbilhotar eram sentidos por Gold, que avisava Zhao Tian para que se movesse e saísse dali. Apesar de não estar ajudando Zhao Tian a matar as bestas demoníacas, Gold estava sempre avisando se alguém se aproximasse da localização de Zhao Tian. Gold estava agindo como um verdadeiro mestre. Ele não queria que o treinamento de Zhao Tian fosse interrompido.
Após terminar de matar a 200ª besta, Zhao Tian começou a praticar o corpo supremo do rei. O corpo e a mente de Zhao Tian estavam exaustos. Não se passaram muitos dias desde o começo do treinamento, mas pouco a pouco, Zhao Tian estava sentindo os efeitos causados pelo grande esforço físico e pela privação do sono. Rapidamente, 6 meses se passaram. Era noite e após terminar o treinamento do corpo supremo do rei, Zhao Tian estava deitado em uma rede improvisada enquanto contemplava algo. Durante o seu treinamento, Zhao Tian teve muitas compreensões sobre as particularidades e os usos da luz. Agora, Zhao Tian podia criar luzes de várias cores, porém quando era necessário usar poder bruto, a cor dourada sempre era a principal. Utilizando de várias cores diferentes, Zhao Tian havia criado uma imagem quase real da bela Ming Shui. A imagem era um pouco etérea, mas devido à memória abençoada de Zhao Tian, ele era capaz de reproduzir até os mínimos traços dela. Desde que Zhao Tian conseguiu fazer isso, todos os dias antes de dormir ele reservava algum tempo para vislumbrar a imagem da sua primeira garota. Shui, eu estou quase voltando, daqui a 6 meses. Eu me reapresentarei na Escola Estrela da Guerra e voltarei para você. Zhao Tian conversava com a imagem. Nesses 6 meses, o cultivo de Zhao Tian subiu um pouco. Agora, Zhao Tian estava nos 7 graus nível do reino espiritual. Comparado aos primeiros 20 dias, podia-se dizer que o ritmo de crescimento de Zhao Tian havia se deparado com uma grande barreira. Mas ainda assim, comparado à maioria das pessoas, era um ritmo de crescimento bastante elevado. Quanto ao corpo supremo do rei, Zhao Tian estava prestes a ter uma contemplação da técnica. Ele fez muitos avanços e estava bem perto de pisar na porta dela. 2 meses se passaram, Zhao Tian estava cultivando, quando de repente o corpo dele começou a brilhar com uma intensa luz verde. Zhao Tian sentiu toda a fadiga e sono desaparecendo do seu corpo. Os músculos dele começaram a enrijecer e cresceram bastante. A altura de Zhao Tian aumentou cerca de 15 centímetros. Os cabelos dele se tornaram mais brilhantes e a sua pele ficou cada vez mais lisa. A imagem de um garoto magro não podia mais ser vista, pois agora, mesmo que não estivesse musculoso como um brutamontes, o corpo de Zhao Tian tinha mudado completamente e os seus músculos estavam bem evidentes. Zhao Tian começou a sentir uma estranha sensação, de que ele havia se tornado um com a natureza. Ele podia extrair diretamente da floresta sombria, tudo o que ele precisasse para fortalecer o seu corpo. A taxa de recuperação do seu corpo aumentou a um nível absurdo. Algumas feridas, que Zhao Tian havia adquirido enquanto lutava com as bestas demoníacas estavam se fechando e desaparecendo a olho nu. O primeiro nível, a porta de entrada do corpo supremo do rei, finalmente foi alcançado. Após se acostumar com aquele sentimento indescritível, Zhao Tian abriu os olhos calmamente e sentiu como se ele fosse invencível, ou pelo menos, indestrutível. Zhao Tian pulou da árvore de 20 metros de altura e o chão tremeu quando ele atingiu o solo. Zhao Tian não teve nenhum ferimento ou sentiu dor. Era como se ele tivesse pulado de uma altura de 20 centímetros. Zhao Tian sentiu que a sua força física tinha aumentado a um grau assustador. Ele então, cerrou os punhos e deu um forte soco na árvore que estava. Asterisco bang asterisco asterisco crack asterisco asterisco bom asterisco.
O soco acertou o tronco da árvore e abriu um enorme buraco de quase 1 metro a partir da mão de Zhao Qian. A enorme árvore de mais de 20 metros de altura fez um estridente som de estalo e desabou. Quando a árvore atingiu o solo, um forte estrondo surgiu. Depois de fazer aquilo, Zhao Qian estava muito empolgado. Havia muitas coisas que ele queria descobrir sobre o corpo supremo do rei, então, Zhao Qian desistiu do seu descanso noturno e os seus olhos brilharam quando ele teve uma ideia. Eu não sei se você está vivo. Mas eu tenho uma dívida para cobrar de você. Zhao Qian murmurou com um sorriso frio. Executando a estrela veloz, Zhao Qian se movia extremamente rápido pela floresta sombria. As bestas demoníacas espirituais que sentiam a presença dele, tentavam acompanhá-lo, mas rapidamente elas desistirão. Devido à memória de Zhao Qian, ele era capaz de distinguir cada detalhe dos lugares por onde ele passou. Apesar de que algumas coisas mudassem devido a vários fatores diferentes, sempre havia muitos detalhes que permaneciam intactos. Era simplesmente impossível para Zhao Qian ficar perdido na floresta sombria. Asterisco 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 Zhao Qian correu por algum tempo e finalmente chegou ao seu destino. Ele ouviu um forte rugido e alguns outros sons estranhos. Diante dele, estava um local familiar. Aquele era o local mais bonito que ele tinha visto até hoje na Floresta Sombria. Ao lado de um majestoso e cristalino lago, estavam duas bestas demoníacas. Uma das bestas era familiar para Zhao Qian. Era o urso vermelho escaldante que havia caçado Zhao Qian durante o terceiro teste. Os dois ursos vermelhos escaldantes estavam em uma posição estranha enquanto o urso macho estava com os olhos revirados de prazer. Era óbvio que aquelas duas bestas demoníacas dominadoras estavam acasalando. Zhao Qian deu um sorriso maléfico quando viu aquilo. Você me atacou pelas costas enquanto eu fugia desesperado. Prove do seu próprio remédio. Zhao Qian murmurou enquanto 45 pontos de luz dourada apareciam na sua frente. O casal de ursos vermelhos escaldantes sentiu a presença de Zhao Qian, mas já era tarde demais. Estilos do Sábio da Luz, Dança das Estrelas. Zhao Qian executou a técnica e antes que o urso macho se virasse, todos os 45 pontos de luz dourada entraram diretamente no orifício anal dele. Asterisco asterisco o urso vermelho escaldante macho soltou um poderoso rugido que carregava uma imensa fúria e uma dor absurda. Enquanto rugia para o céu, os olhos da besta se tornaram completamente vermelhos e as suas presas brilharam sob a luz do luar. Ele estava pronto para dilacerar Zhao Qian. Ilumine. Asterisco bom asterisco antes que o urso vermelho escaldante fizesse qualquer movimento, Zhao Qian terminou a técnica e a partir das nádegas, todo o corpo do urso vermelho escaldante explodiu. A fêmea foi arremessada a uma boa distância, mas não foi seriamente ferida. Ela imediatamente soltou um rugido carregado de ódio e investiu contra Zhao Qian. A ursa vermelha escaldante estava no grau nível do reino dominador e era um pouco mais fraca do que o seu macho. Sabendo disso, Zhao Qian se manteve imóvel e aguardou a aproximação dela. A besta atirou duas grandes bolas de fogo enquanto atacava com as suas presas e garras. As bolas de fogo carregavam um intenso calor, mas Zhao Qian sentiu que apenas aquele nível de calor não era capaz de machucá-lo. Quando as duas bolas de fogo atingiram Zhao Qian, ele as encarou de peito aberto.
As chamas se espalharam por uma grande extensão enquanto a ursa já estava a alguns centímetros de Zhaotian. No meio daquele mar de fogo, as roupas de Zhaotian tinham sido completamente queimadas, mas ele estava intacto. No momento em que a ursa estava para agarrá-lo, Zhaotian esticou os dois braços na direção dos braços da ursa vermelha escaldante e surpreendentemente, a investida dela foi parada. Roar a ursa rugiu enquanto tentava se livrar das mãos de Zhaotian e empurrá-lo para trás. Mas a expressão de Zhaotian estava calma e ele não se movia nem um único milímetro. As mãos de Zhaotian restringiam a ursa, que não conseguia se livrar daquele aperto. Como não conseguia se livrar do aperto de Zhaotian, a ursa avançou com a cabeça, na tentativa de morder Zhaotian. A enorme boca da besta se aproximava e as grandes presas faziam um movimento de mordida. Bang. Zhaotian conseguiu desviar a cabeça para a direita e se esquivou da mordida. Os dentes da besta se chocaram uns contra os outros e fizeram um som medonho. Após se esquivar, Zhaotian balançou a cabeça e deu uma potente cabeçada na ursa vermelha escaldante, que ficou tonta no mesmo instante. Era como se a besta tivesse sido atingida por uma marreta extremamente pesada. Enquanto a besta tentava recuperar os sentidos, Zhaotian soltou o braço esquerdo da besta e com as duas mãos, ele segurou o braço direito dela, fez um rápido giro para a direita e arremessou a besta demoníaca sobre a sua cabeça, na direção de várias árvores. Bang. A ursa vermelha escaldante voou em linha reta enquanto atingia e derrubava diversas árvores em seu caminho. Quando ela finalmente parou, ela tentou se levantar, mas quase não tinha forças para fazer isso. Zhaotian queria testar a sua força física e ele gostou do que tinha visto até agora. Além de ter adquirido uma força física tão grande, Zhaotian estava feliz com a resistência do seu corpo. Ele não era imune a nenhum tipo de elemento, mas desde que o seu inimigo não fosse muito superior a ele, ele não seria tão afetado por ataques elementais. Mas mesmo que ele estivesse testando o seu corpo e quisesse aproveitar cada momento, ele não queria que a ursa vermelha escaldante morresse sofrendo. Bang. Num instante, Zhaotian chegou até a besta e como se o seu braço fosse uma guilhotina, ele golpeou contra o pescoço da ursa vermelha escaldante. Apesar da posição de braço de Zhaotian, ele não cortou o pescoço da besta, mas ele quebrou o pescoço dela com o impacto do ataque. Me desculpe. Mas quem começou essa briga? Foi o seu marido. Zhaotian se desculpou enquanto olhava para o corpo da besta. Zhaotian recolheu o núcleo dominador da fêmea e procurou o outro núcleo dominador, que tinha se perdido em meio aos pedaços do urso vermelho escaldante. Zhaotian estava sem roupas, então ele retirou a pele da ursa vermelha escaldante e resolveu fazer algumas vestes com ela. Todas as partes importantes das bestas demoníacas dominadoras foram recolhidas, porém, Zhaotian estavam recolhendo uma das partes que estava no chão e que não tinha nenhum valor. Moleque, o que você estava fazendo? Vai mesmo levar isso com você? Gold perguntou com um tom de entranhamento. Ha. É claro que sim. Esse será o instrumento que colocará os arrogantes nos seus devidos lugares. Zhaotian respondeu enquanto guardava tudo no seu anel de armazenamento.